Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexão Mais Live. Eu sou Renan Freitas e hoje nós vamos falar sobre algo que está pesando no nosso bolso, né? O aumento de preço do gás de cozinha, e nós também vamos comentar de outros aumentos que estão aparecendo no noticiário e estão deixando a gente bem preocupado. Vamos falar dos impactos na renda das famílias e também tentar traçar um panorama dessa situação atual que nós estamos vivendo, para a gente saber também o que esperar de um futuro próximo. Para debater todos esses assuntos, óbvio, pedimos ajuda a um especialista. Convido para já aparecer na tela aqui o nosso entrevistado de hoje, que é doutor em economia, professor adjunto de Ciências Econômicas no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, Fernando Batista Pereira. Fernando, professor, seja bem-vindo ao nosso Conexão Mais, tudo bem? Obrigado, Renan. Tudo bem? É um prazer estar com você aqui no programa. Fernando, vamos começar falando dessa notícia que estampa aí os noticiários dessa semana, que mais uma vez o gás de cozinha está performando aí preços altíssimos. O custo do gás de cozinha impacta não somente no preparo das refeições em casa, mas ele acaba afetando uma série de outros preparos, tanto na alimentação quanto em outras empresas que dependem dessa matéria-prima para produzir os seus produtos, né? Me fala, o que a gente pode apontar como responsável por mais essa alta do gás de cozinha? Tá, Renan, basicamente o preço do gás de cozinha e dos combustíveis de uma maneira geral, esses preços são ditados no mercado externo, são as chamadas commodities, ou seja, muito embora o Brasil seja produtor desses, se não da sua totalidade, mas de uma parte considerável do gás de cozinha e dos combustíveis, esse preço é ditado lá fora, é um preço ditado em dólar, né, no mercado externo. Então, esses aumentos que ocorrem nos preços lá fora têm sido repassados para o preço interno. Tá? E aí tem ainda um agravante, né? Quer dizer, que como esses preços são fixados lá fora em dólar, quer dizer, quando a gente vai fazer a conversão para o real, a gente tem que lembrar também que uma valorização do dólar frente ao real também vai encarecer esse produto no mercado nacional. Então nós temos que prestar atenção não somente na questão de oferta e demanda do próprio produto, dos combustíveis derivados de petróleo, mas também a gente tem que estar atento às flutuações e ao mercado externo sobre o custo dólar em cima dessa commodity. Correto, professor? Perfeito, essa é a análise, quer dizer, ou então a gente analisa assim, uma oferta e demanda no mundo, né, porque embora somos produtores, é lá que é fixado esse preço, tá? E o complicador aí é que a gente tem que lembrar que esse preço fixado em dólar, quando vamos fazer a conversão para o real, devemos lembrar da taxa de câmbio. Fernando, me tira uma dúvida. A gente só está sentindo o nosso poder de compra diminuir cada vez mais. A gente está vendo que não só o gás de cozinha aumentou, a ANEEL soltou uma notícia que a energia elétrica pode ficar 20% mais cara. A gente está vendo as gôndolas de supermercados remarcando preços. A gente ouve falar muito de uma inflação que está comendo esse nosso dinheiro. Eu queria, às vezes, até pisar um pouco fora da nossa primeira análise sobre o porquê o gás de cozinha está tão caro, mas para a nossa audiência também entender o que está acontecendo no momento econômico brasileiro. Você conseguiria traçar um pequeno panorama para a gente entender que momento nós estamos nesse calendário econômico? Sim, Renan, eu vou tentar ser sintético, resumir a questão aqui, porque ela, de fato, ela é bem complexa, tá? Mas ela vai, em parte, nesse caminho que eu estou dizendo, que eu já comecei explicando sobre o mercado de commodities, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que os combustíveis aconteceram a mesma coisa, né? Gasolina, os derivados de petróleo, todos aconteceram isso, né? Então,
Se a gente pegar a variação que ocorreu no preço do barril do petróleo entre abril, maio do ano passado para maio, junho desse ano, foi, assim, de uma significância total. O barril, então, estava abaixo de 30 mil dólares, chegou em torno de 28 mil dólares o preço do barril. Agora, ele está em 74 mil, para você ter uma ideia. Isso é uma variação em dólar, de mais de 100%. Quando convertido para os reais, então, né, essa variação é ainda maior. Mas vamos pensar, que eu estou falando aqui, batendo no ponto dos combustíveis, porque combustível é um insumo para tudo. Toda a indústria demanda trazer seus insumos e depois, né, na sua produção e depois na sua distribuição, depende muito do insumo do combustível, tá? Além disso, o setor de serviços, etc. Então, esse aumento tende a acontecer em cadeia. Esse aumento, ele não ocorre só nesse ponto do tempo e da cadeia desse setor, mas ele é repassado, tende a ser repassado para outros produtos também, portanto, isso afeta o consumidor, tá? Só para a gente sair um pouco do caso dos derivados de petróleo, mas falando também do encarecimento da cesta de consumo, vamos pensar na carne, principalmente na carne bovina, que aconteceu com um processo similar também. Embora o Brasil seja o grande produtor mundial de carne bovina, esse preço é definido lá fora, em commodity. Então, com essa grande valorização do preço da carne, principalmente porque os chineses começaram a importar muito a carne bovina, porque estão com problemas com a peste suína até hoje. E essa desvalorização do real frente ao dólar significou que o preço da carne subiu muito nos últimos 2 anos aqui no país. E tudo isso também, Fernando, a gente vê do outro lado uma tentativa do governo em manter esse mercado se ordenando ao seu próprio mérito, tentando aí que o mercado faça essas regulações, como o próprio Paulo Guedes defende tanto que isso aconteça, mas a gente vê que, na prática, é necessário um movimento do Estado para que a gente não tenha ainda mais o esmagamento da nossa renda, né? Porque a percepção da grande maioria é que eu continuo ganhando a mesma coisa, mas eu não consigo colocar a mesma quantidade de bens dentro da minha casa. Renan, sua análise está perfeita, tá? Não tem o que colocar. Quer dizer, quando a gente pensa em geral, né, as pessoas pensam em globalização, a gente pensa sempre em produtos baratos chegando à nossa mesa, né, ou à nossa casa, né, porque a gente vai conseguir importar produtos baratos dos países que produzem mais barato, ótimo, né? Só que a globalização também tem um lado B. O lado B é o quê? Muitas vezes o encarecimento do preço desses produtos, e no caso aqui eu estou falando simplesmente de produtos que o Brasil é o grande produtor, né? Então, em tese, esses produtos não eram para estar sofrendo esse aumento, não eram para ter interferência da variação do preço do dólar, porque afinal eles são produzidos em reais, no território nacional, tá? Mas como acontece isso, né, digamos, é o lado B, então, do livre mercado e da globalização. A gente tende a ter uma visão sempre superestimada, quer dizer, super otimista do livre mercado e da globalização, né, mas temos que levar em conta que muitas vezes o funcionamento do livre mercado, ele traz consequências trágicas, como está acontecendo agora para o consumidor, para as pessoas, né, para os brasileiros. Quem sofre na ponta é sempre o trabalhador, né? Sim, Renan, e tem um dado que saiu agora de uma pesquisa da FGV, mostrando que a renda média do trabalhador, ela está em queda. E agora, depois de muitos anos, ela voltou aos patamares de 2012. Isso a gente está falando, né, quase uma década atrás, né? A renda média do trabalhador, que chegou a 1.200, algo assim, agora está abaixo de R$ 1.000. Quer dizer, é uma queda gigantesca. Então, como que você vai lidar com a sua renda caindo e o preço dos consumos, dos itens básicos de consumo subindo como estão? É muito difícil.
Fernando, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para que a gente possa fazer um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua discutindo um pouco mais a respeito desse panorama econômico e eu vou perguntar ao professor Fernando o que a gente pode esperar no futuro próximo, principalmente como que a gente pode se preparar para as adversidades econômicas que podem surgir. Daqui a pouquinho. O Conexão Mais está de volta, debatendo um tema que impacta diretamente no seu bolso, o cenário econômico e as altas recentes. Nosso tema foi motivado pela alta do gás de cozinha, mas se a gente for analisar, está tudo um pouco caro demais, né, Fernando? Tá, o aumento se a gente for pegar os índices de inflação, principalmente o IGPM, em 2020, aumentou significativamente, e mesmo o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, vem dando sinais que pode estourar a meta inflacionária nesse ano de 2021. Fernando, quando a gente fala a respeito do IGPM, do IPCA, o índice de inflação, outra notícia, parece que vários apontamentos importantes aconteceram nessa última semana. O Banco Central ter emitido uma nota e ter feito com que a Selic se mantenha valorizada, subindo 0,75%, chegando aí a 4,25% na data que nós estamos produzindo esse conteúdo, o que isso impacta na vida do povo brasileiro? Para quem está vendo esse sobe, desce, mas não está entendendo muito o que está acontecendo. A pergunta é exatamente essa. O que está acontecendo? O que motiva essa Selic mais alta e o que ela reverbera no nosso cotidiano? Tá, Renan, essa é uma questão um pouco mais complexa, mas deixa eu explicar aqui os fatores, tá? A taxa de juros Selic, ela é tida não só por esse governo, né, pelo Banco Central, basicamente, né, que junto com o Copom define essa taxa, mas também pelas gestões anteriores. A taxa de juros é tida como um instrumento que vai controlar a inflação, tá? Qual que é a lógica? Se você aumentar a inflação, o preço das compras a prazo, de uma série de fatores, vai encarecer. E aí você vai reduzir a demanda, tá? E, portanto, né, na lei da oferta e da procura, o preço não aumenta tanto, você controla pela demanda, tá? Agora, a gente tem dois problemas aí. O primeiro deles é que essa inflação que a gente está vivendo agora no país, por exemplo, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos. É uma inflação que está sendo importada lá de fora, como eu falei das commodities, né, desvalorização do real, tá? Então, o poder, a margem de controle de uma inflação como essa é muito menor, tá? Se fosse uma inflação de demanda, você elevaria os juros e controlaria com maior poder, tá? Mas nesse caso dessa inflação, o resultado é um pouco mais frágil, um pouco pior. Mas ainda tem um segundo fator, que o fato é o seguinte: como o país está utilizando esse instrumento de elevar a taxa de juros para controlar a inflação sucessivamente, ano após ano, tá? Você tem um contra-efeito, um efeito negativo aí, que é o quê? Você reduz a possibilidade de novos investimentos, porque esse investimento sempre precisa de financiamento, precisa exatamente de uma demanda elevada. Demanda baixa não gera investimento, é ao contrário, tá? Mas aí, se os empresários não fazem investimento, o que significa? Não só você não vai gerar emprego, tá? Mas também a oferta não vai crescer, tá? Então, o resultado, você controla a demanda, mas a longo prazo você está também prejudicando a expansão da economia, a expansão da oferta. Fernando, eu queria te perguntar, eu sei que a missão do economista, ela é sempre um carro com os faróis virados para o que passou, para o que já aconteceu. Mas é possível a gente fazer uma análise de todo esse momento que nós estamos passando, dado os movimentos de governo, dado a nossa reação pós-vacina. Espera-se muito que o Brasil vacinado volte a ter condições de produzir, de empregar, de gerar renda e melhoria de vida para
toda a população. É possível a gente, num futuro próximo, ter uma expectativa de, opa, nós vamos ter um futuro otimista, ou peraí, é melhor eu ser um pouquinho mais cauteloso, porque ainda vejo nuvens negras nesse céu brasileiro? Bom, Renan, ainda bem que você falou aí, você já me livrou, tirou a responsabilidade aí de ter uma predição, ter uma estimativa mais correta, né? A gente tem sempre, quando a gente vai olhar para o futuro, tem que ter um pensamento, estimativas são importantes, sempre são importantes, mas a gente tem que ter o cuidado também de pensar, de saber, de refletir o pé no chão, né, de que isso são apenas estimativas. Isso é particular num evento, numa conjuntura tão ruim como a gente está vivendo agora, né? Então a gente está esperando essa retomada e ela ainda não está acontecendo. Tá? De fato, você tem razão, quer dizer, a retomada ela só vai ser possível após vacinação em massa da população. Quer dizer, esse ano, esses últimos 12 meses, ele foi até minorado esse problema da recessão com os auxílios emergenciais, tá? Mas a retomada, de fato, ela só vai acontecer com a vacinação em massa da população, tá? Agora, o problema é que novos fatores estão aparecendo aí, muitas vezes, nessa nuvem, tá? Impedindo que essa vacinação ocorra na velocidade que a gente queria, na velocidade desejada. Já está se falando agora numa terceira onda, tá? E aí, o que acontece? Você imagina a cabeça, a mente do investidor, dos empresários. O que ele faz num momento como esse, quando você não sabe o que vai acontecer com o futuro, que tem risco, a gente não sabe o que vai acontecer. O empresário não faz nada. Ele interrompe os seus investimentos, posterga, sempre posterga. Vou esperar um cenário melhor. Só que na medida que ele posterga o investimento, significa que as coisas vão ficando ainda mais paradas. Tá? E se as coisas vão ficando ainda mais paradas, outros empresários vão falar, não, eu não estou vendendo nada, vou demitir. E aí a situação fica um ciclo vicioso, uma tragédia para o país, né? E mais ou menos, assim, é o que nós estamos vivendo hoje. Então, essa recuperação, essa vacinação, tem que ocorrer com uma velocidade suficiente para que a situação conjuntural do país não fique tão difícil, tá? Agora, nesse momento, como eu não enxergo que nos próximos 3 meses isso vai acontecer, eu olho com um certo receio, com moderação, que essa recuperação vai acontecer nos próximos 3 meses. Quem sabe até o final do ano as coisas mudaram para melhor. Também faço votos de que a gente tenha um céu claro até o final do ano. Professor Fernando, eu gostaria de agradecer por ter tido a oportunidade da gente levar esse papo aqui. Espero que quem assistiu em casa tenha percebido que economia não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa, sim, tomar conhecimento do que está acontecendo para saber as corretas decisões, também saber o que está acontecendo no nosso país, o que a gente pode melhorar com esse conhecimento. E eu faço aqui um pedido, como é que a gente consegue continuar conversando com você, como é que a gente consegue continuar acessando os conteúdos que são produzidos também pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui da Universidade Federal de Alfenas, que eu também sou egresso, como que faz para as pessoas continuarem aí fomentando essas discussões e também para chegar até você, como que te encontra? Ô, Renan, eu agradeço muito, tá? Para mim vai ser um prazer sempre e vai ser um prazer voltar aqui também, tá? Mas, particularmente, a Unifal hoje, né, está funcionando totalmente, né? Aqui no ICSA, né, a gente tá aqui no Campus Varginha, estamos funcionando totalmente, não tem nenhuma disciplina parada, a gente está oferecendo tudo remotamente, tá? Mas, em breve, esperamos que até o final do ano, quem sabe a gente possa voltar, tá? Mas, além disso, o nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, tá, com vários vídeos e aulas e palestras e também cursos de extensão que a universidade, a Unifal, oferece para a sociedade, né, para o cidadão comum, tá, para os ex-alunos também, quer dizer, não precisa ser um especialista naquele tema e você pega algum tema que você gosta mais, com certeza nosso conjunto de cursos lá disponíveis para a população ele é bem representativo, bem grande.
O Conexão Mais desta semana vai ficando por aqui. Você pode rever esse conteúdo acessando redemais.tv.br ou então acessando na sua rede social favorita o famoso @redemaishd. Até o nosso próximo encontro. Tchau!